Alô, alô? Bom, gente, boa tarde, né, para todos vocês. E nós vamos aqui hoje à tarde em mais uma jornada, né, de conhecimento pela nossa doutrina. Vamos caminhar juntos e aprender juntos. Achei legal a tia Cleusa, porque sempre era temas do Evangelho, né? E agora ela me falou que está intercalando com o Livro dos Espíritos. E isso é maravilhoso, porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos é a origem de tudo, né? Foi a primeira obra da codificação. E dele que saíram as outras obras. Evangelho, Gênesis, né? Então, e hoje nós vamos falar do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. O capítulo 6, que é um capítulo muito consolador. Ele trata de um tema muito gostoso, um tema que fortalece a nossa fé, que faz com que a nossa fé nos abrace nos dias a dia, né? Da nossa vida aqui na Terra. O que é o tema? O que acontece conosco após a morte e como continuamos vivendo no plano espiritual. Então esse capítulo é voltado para isso. As perguntas do codificador são nesse sentido, para explorar a vida no plano espiritual. O interessante é que nesse capítulo ele aborda os seguintes temas. Ele fala sobre os espíritos errantes, fala do período entre uma encarnação e outra, fala dos sofrimentos e alegrias no mundo espiritual. Vocês pensam que acabando essa vida é só céu, só felicidade ou sofrimento eterno? Não, temos alegrias e também temos sofrimento no plano espiritual. Escolha das provas. Lá é que escolhemos as provas para voltar no plano material e continuar evoluindo. Reencontros de além-túmulo. A simpatia entre os espíritos afins, que possuem mesma sintonia. Lembramos das nossas vidas passadas e também ele nos fala como é o relacionamento dos espíritos com nós encarnados que permanecemos aqui na Terra. Então esse capítulo explora tudo isso. É um capítulo muito interessante da gente ler, da gente curtir. Então nós vamos, de maneira sintética, trazer essa ideia. Então, a maior mensagem que ele traz é: a morte não interrompe a vida, ela apenas muda o cenário. Nós passamos dessa dimensão material para a dimensão espiritual. É uma viagem através das dimensões. E ele explica o seguinte, né, confabulando com os espíritos: quando a gente chega do lado de lá, a gente encarna imediatamente? É uma das perguntas que ele faz. Vai depender do grau de evolução do espírito. Pode ser que a gente volte a encarnar imediatamente, pode ser que a gente passe vários séculos no plano espiritual. Mas aí você pensa, poxa, vários séculos vai ser muito cansativo, né? Gente, o tempo aqui não é igual ao tempo no plano espiritual. Até aqui, o tempo, ele anda conforme a nossa percepção. Se vocês não notaram isso ainda, já imaginaram quando você vai para algum lugar, uma festa que é num lugar diferente, que você não sabe onde é, aí você pega, não, vou pôr no GPS, vamos, aí você está indo para aquela festa, parece que nunca chega. Por quê? Porque você está ansioso, você nunca foi para lá. Então a sua ansiedade é como se ela segurasse o ponteiro do relógio. Eu até nem olhei o ponteiro do relógio ali.
marcar minha hora. Mas é como se a gente segurasse com a nossa ansiedade o ponteiro do relógio e o tempo passasse mais devagar. E já perceberam, quando a gente volta para casa, que a gente já descobriu onde é o caminho e já sabe o caminho de volta, não parece que passa mais rápido? Por quê? Porque o nosso sentimento mudou, a nossa expectativa mudou. Isso é um ponto que ele aborda nesse capítulo e é muito interessante. Os nossos sentimentos moldam a nossa realidade. A ansiedade parece que freia o tempo. Quando não estamos ansiosos, estamos alegres, não parece que passa de uma vez? Ou quando a gente está aflito para alguma coisa acabar, né? Tipo o jogo do Brasil, está empatado lá, ou então o Brasil fez um gol, a gente não quer que empata para ir para os pênaltis, né? Então o que a gente faz? A gente fica torcendo para acabar e parece que não passa os minutos. A gente fala, o juiz está roubando, esse jogo não acaba, não é mesmo? Então a percepção do tempo aqui e lá é completamente diferente. O tempo na nossa dimensão, ele nos auxilia a organizar a vida, mas ele é apenas uma sensação. E ele corre conforme nós estamos percebendo. Ele pode parecer longo ou pode parecer mais rápido. É bem interessante. Então, nesse capítulo ele fala o seguinte, olha, nós somos seres imortais. A conclusão, né, depois de conversar com os espíritos. Ninguém deixa de existir. Quando você morrer, você vai continuar tendo a sua individualidade. Ninguém desaparece. Esse é o verdadeiro sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando melhorar, evoluir. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Daqui nós levamos o quê? Conhecimentos, sentimentos, nossas virtudes e imperfeições. Porque não quer dizer que quando eu morrer eu já vou zerar tudo que eu tenho de imperfeito. Não. Porque nós estamos no meio da caminhada. Vai chegar um momento que não teremos imperfeições. Vai chegar um momento que não haverá necessidade de reencarnação. O plano espiritual expande a nossa consciência. Nós lembramos de tudo o que aconteceu conosco. Mas nós lembramos disso o tempo todo lá no plano espiritual? É claro que não. Porque uma que seria inútil. Para que eu vou lembrar de dezenas de vidas para frente, se não vai me acrescentar nada? O que mais marca são os desafios que nos fizeram ficar melhores. Esses desafios, sim, vão se tornar lições para que a gente aprenda e não volte a falhar mais. Mas é difícil falhar? Não é difícil, é muito fácil, porque as nossas emoções interferem o tempo todo. Neste capítulo, também, ele nos fala dos espíritos errantes. O que são espíritos errantes? Bom, espíritos errantes são aqueles que desencarnaram e estão na outra dimensão, no plano espiritual. Mas existem variados tipos de espíritos errantes. Aqueles que ainda estão muito ligados à matéria, presos nos vícios aqui da Terra, não conseguem entender que partiram. Tanto é que nas nossas reuniões mediúnicas, vocês têm grupo mediúnico aqui, vocês sabem disso. A gente está sempre doutrinando espíritos que não conseguem se livrar do plano material, dos sentimentos, estão apegados, às vezes ficam presos naquela emoção no instante do desencarne. Então, muitas vezes, até ontem eu estava rindo, né, que estava assistindo aquela novela Quem Ama Cuida, né, que tem um suposto espírito na novela, aí o
o Tony Ramos lá, que é o cara que faz o papel, que conversa com o espírito, ele viu que a mulher era no espírito, estava na frente do túmulo dela, virou e falou assim: "Oh, minha querida, você é uma pessoa tão boa, fica conversando comigo, mas você morreu, você tem que seguir em frente." Até o Luiz, meu marido, estava comigo e falou: "Ah, o cara está doutrinando o espírito." Então é isso. Então tem esses espíritos que ainda não têm a consciência de que estão do outro lado e ficam muito apegados à matéria, aos vícios. E tem os espíritos que já passam para o lado de lá conscientes, despertos para a nova realidade. O que esses espíritos fazem lá? Eles ajudam uns aos outros. Aquela novela Viagem mostrou muito bem como é isso. Tem os espíritos que vão nos outros que estão tentando entender o que está acontecendo, explicam. Tem espíritos que vêm em missão ajudar os familiares. Não é mesmo? Então, é isso aí. Por que na doutrina espírita tem aquela famosa frase: orai e vigiai? Para isso. Quando a gente dedica um momento, seja ele qual for, por exemplo, essa reunião, o momento que nós fazemos a nossa oração, que a gente estuda os princípios da doutrina, que a gente tenha certeza de que somos seres imortais. Momentos como este abrem a nossa mente para pensar nessa realidade. Quando a gente começa a pensar, é como se a gente saísse do piloto automático do dia a dia. A gente sai do piloto automático e começa a pensar no verdadeiro sentido da vida. Nem que seja uma oração por semana, com o culto do Evangelho no lar. Você, naquele instante, você reflete: quem sou eu, né? O que eu estou fazendo? O que eu fiz essa semana foi bom? Foi mal? A gente parar para pensar. Porque se a gente não tem momentos como este, de vir numa casa espírita, ou fazer o Evangelho no lar, ou fazer a nossa oração à noite, conosco mesmo, o que acontece? A gente entra no turbilhão da vida e fica no piloto automático. Esquece dos sentimentos, deixa o estresse tomar conta, perde a serenidade. E aí, o que acontece conosco? Somos envolvidos, vem revolta no coração, vem muita coisa. A gente não compreende os percalços que acontecem no nosso caminho. A gente fica até com delírio de perseguição. Mas como é a vida no plano espiritual? Ele ainda pergunta para os espíritos, uma pergunta que ele fala assim: escuta aqui, quando a gente morre, como é que fica a nossa percepção? Porque aqui a gente precisa do aparelho físico para enxergar, para cheirar, para pensar. Como é que é no plano espiritual? Aí o espírito fala: não, é a mesma coisa. Você vai enxergar, você vai sentir cheiro, você vai ter as percepções, só que muito mais ampliadas. Por que a gente precisa do perispírito quando a gente desencarna? Não, sou espírito, então você é uma nuvenzinha só que fica voando para lá e para cá. Eu não quero perispírito nenhum. Não, nós precisamos, porque nós não temos evolução ainda para ficar sem a referência do corpo, para carimbar a nossa identidade. O perispírito, ele existe, é mais sutil, e a gente fica ainda preso à aparência da última encarnação, porque nós precisamos de uma referência para o nosso grau de evolução. Vai ser sempre assim? Não, vai chegar um momento que nós não precisaremos dessa referência. Nós vamos entender a nossa individualidade um todo, sem precisar de uma matéria circunscrita que diga: bom, essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu.
Então, no plano espiritual continua tudo como antes, só que mais ampliado. E quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem o controle sobre essas sensações. Por exemplo, estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo, poder enxergar a distância com muita facilidade. O espírito que está preso à matéria, ele parece que ainda está limitado pelo corpo material. Olha o tanto que é importante. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina, quanto mais a gente aprende, mais a gente desenvolve. É que nem a mediunidade, todos somos médicos. Mas por que nem todos conseguem perceber o outro plano espiritual? Porque a matéria é o obstáculo. As nossas emoções são um obstáculo. Nós temos que preparar para enxergar uma realidade que não compreendemos. Ainda não compreendemos. À medida que vamos estudando e vamos compreendendo, tanto é que quando a gente participa de grupo mediúnico, a gente vai desenvolvendo. Não é mesmo, Jacqueline? A gente vai desenvolvendo. A gente começa a perceber as energias dos locais onde a gente vai. Começa por aí. Você sente se a energia é leve ou é pesada. Te afeta mais. Quando você explode com alguém, briga com alguém, a sua energia muda, fica pesada. E você sente essa energia. Por isso é importante a gente estar sempre lendo e aprendendo. Quanto mais a gente esclarece, mais a gente se aproxima da outra dimensão. Uma outra coisa importante que ele fala, que nós somos agentes do nosso destino. Quando estamos no plano espiritual, nós planejamos a nossa volta aqui na Terra, a nossa reencarnação. Porque o que acontece? Quando a gente volta do plano espiritual, a nossa consciência se expande. A gente lembra das vidas passadas. Por que não lembramos quando nós estamos encarnados? Ele esclarece também nesse capítulo. Imagina se você se lembrasse de todas as suas vidas, de todos os inimigos que você contraiu e que agora você tem que resgatar com eles nessa vida. E eles vêm como os seus familiares, vêm como um filho, ou como uma mãe, como alguém da sua família. Se você lembra aquele sentimento de mágoa, de ódio, ele fica mais forte. Quando a gente não lembra, quando vem o véu do esquecimento, que é uma coisa maravilhosa para todos nós, que nos ajuda, o que acontece? A gente sente que tem alguma coisa estranha com aquela pessoa, não consegue explicar, mas a gente tenta aproximar, porque ela vem numa condição que não tem como a gente não se aproximar, não tentar amar. Se vier como um filho e você sente aquela coisa por aquela pessoa, você não vai saber explicar, mas você tenta, e com isso você consegue o resgate. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente percebe tudo que aconteceu conosco, e a gente vai fazer o planejamento reencarnatório. Não é que a gente vai, não, eu vou planejar todos os meus dias aqui na Terra, porque Kardec pergunta, nós vamos planejar todos os dias na Terra? Vou colocar com muitos detalhes esse planejamento, vai ser um projeto completo, né? Aí ele fala, não, você vê os seus pontos fracos, que nem planejamento estratégico. Aí você planeja o que você pode fazer para que não aconteçam esses pontos fracos de novo. Para você, por exemplo, se você tinha uma tendência suicida,
faria para não tentar suicídio novamente? Às vezes é coisa drástica. Você tem uma pessoa com uma limitação enorme física que te impeça de cometer o suicídio. Seria mais ou menos isso. A gente planeja o básico. Aí o que acontece? A gente reencarna, igual aquele bebezinho lindo que está ali, né? Reencarnou. Aí nós vamos pela vida. E a cada passo que damos, nós temos escolhas. Até a física quântica fala. Você tem vários caminhos. O caminho que você escolhe vai trazer consequências lá na frente. Então não é só livre-arbítrio, não é só livre escolha. É você escolher e arcar com as consequências da sua escolha. Até Chico Xavier falar, se eu pudesse voltar e fazer um novo início, eu faria. Mas como não tem jeito, eu começo agora e faço um novo fim para mim. Todos nós podemos. O presente é precioso. Eu errei lá atrás? Errei. Mas eu posso, a partir do momento que eu enxergo esse erro, que eu vejo que eu caí, eu posso, a partir daqui, começar um novo começo. E mudar as coisas daqui para frente. É isso aí, gente. Então, nós escolhemos as nossas provas. E quando a gente reencarna, nós escolhemos o nosso destino. Eu estou aqui nesse instante, nesse minuto, fruto de umas escolhas que fiz. Num determinado momento da minha vida, eu me voltei para o espiritismo, porque precisei, foi pela dor. Quando eu perdi meu irmão, que eu amava tanto, eu e minha mãe fomos para o espiritismo, nós éramos católicas. Então a gente veio, ficamos juntos durante muitos anos no espiritismo. Quando ela partiu, a minha fé me abraçou e eu não senti o baque que eu senti com a morte do meu irmão. Por quê? Porque eu sei que ela ainda existe em algum lugar e que ela estamos ligadas pelo pensamento e pelo nosso amor. É o que esse capítulo traz para nós. Exatamente, os laços de amor continuam depois da morte. Os vínculos verdadeiros não são destruídos pela morte. Ele até pergunta lá, mas escuta aqui, existe uma alma gêmea? Uma pessoa que vai ser minha eternamente? Eu dou com aquela pessoa, aí a minha alma gêmea, aí nós vamos andar sempre juntas? Existe isso? Ele pergunta para os espíritos. Aí os espíritos respondem: não. O que existe são espíritos que se unem por afinidade, por sintonia. O amor nos une, o amor mais puro, mais lindo. Então, quando a gente está em sintonia e a gente pensa naquela pessoa, imediatamente, esteja onde ela estiver, ela recebe aquele sentimento nosso. Por isso que é importante a gente orar por aqueles que já foram. A gente sempre desejar o bem, lembrar dos momentos bons que passamos juntos, né? Não vou ficar lembrando de coisa triste, para quê? Não, lembrar dos momentos bons, aquele sentimento gostoso na alma. Graças a Deus tive a oportunidade de caminhar nessa vida com você. Foi maravilhoso. Olha o tanto que esse capítulo é 10. O tanto de coisa que ele nos faz pensar. Falando da lembrança de vidas passadas, a gente já abordou isso aqui. E tem outra pergunta que ele faz lá. Como que os desencarnados veem as nossas homenagens aqui na Terra? Dia de finados, todo mundo indo visitar os túmulos, né, onde estão lá os restos mortais, dos nossos entes queridos.
Missa de 1 ano, missa de 2 anos, missa de 3 anos, 30 anos, né? Aniversário. A minha mãe era assim, ela era espírita, mas era católica também. Não, aniversário do seu irmão, vamos mandar celebrar uma missa. Aí mandava celebrar, a gente saía na missa 1 ou 2 vezes por ano para aniversário, né? E finados também, a gente ia no cemitério, direto. Como é que eles vêm? Aí eles falam o seguinte aqui, ó. Os espíritos ensinam que o que mais importa não são as flores, ou os monumentos, ou as cerimônias. O que mais importa é o nosso sentimento sincero, onde quer que você esteja, independente de dia de finados, independente de dia das mães, independente de aniversário de morte, aniversário de vida aqui, né? E faz missa para tudo agora, não sei o quê. Não, você pensa com carinho. Naquele culto do Evangelho no Lar, quando você vai fazer a prece inicial ou a prece final, lembra das pessoas que caminharam com você nessa jornada, que você ainda ama. Eu não falo assim, eu amava minha mãe, não, eu amo, porque ela ainda existe, porque somos imortais. Gente, quando eu falo isso, eu sinto, tem dia que eu sonho com ela, que eu falo assim, foi um sonho espiritual. Eu sonho que eu estou com ela, sabe onde? Em lugares que está dando palestra. E às vezes tem um pessoal do Lar de Jesus lá, com as crianças. Eu falo assim, lá no meu sonho é o Lar de Jesus, sabe? Mas não é o Lar de Jesus, é um outro lugar diferente. Mas é desse jeito, tem até coral lá. Não é o coral da Bastina, mas é um outro coral. E a minha mãe está lá. E eu converso com ela e sento com ela. Às vezes, teve uma vez que eu tive um sonho assim, eu comentei com a minha filha e ela teve um sonho parecido. Eu falei, uai, vai que a gente estava no mesmo local no plano espiritual. Será que é possível? Eu acho que sim. Nós acreditamos que sim. Esse capítulo fala para nós que pode acontecer. E olha, gente, os livros da coleção André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, eles mostram a vida espiritual como ela é. Chico completou Kardec. Então, nos livros do Chico, se você quiser saber mais da vida espiritual, se você ainda não leu, nós temos o livro que é o mais conhecido, que é o Nosso Lar, né? Até quando eu era adolescente católica, eu li Nosso Lar. Meu pai, que era católico daqueles Ferrinhos, leu, todo mundo leu. Quem não é espírita, é o livro que todo mundo lê. Ele exemplifica demais, ele mostra o despertar do André Luiz no plano espiritual, mostra ele trabalhando lá, ele progredindo, ele tendo um choque de saber que ele, como médico, os conhecimentos que ele tinha da medicina de nada valiam ali, porque ali é completamente diferente a medicina do plano espiritual. A gente vê tudo isso no livro, vê que o espírito plasma o seu ambiente como a gente plasma aqui também o nosso ambiente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Se eu estou com raiva, eu percebo as pessoas de maneira diferente, eu interajo com elas de maneira diferente. Se eu estou serena, com a paz no coração, eu interajo de forma diferente, porque a realidade à minha volta é percebida de forma diferente. Os sentimentos, eles colorem a nossa realidade. Olha que coisa mais impressionante. Por isso que a gente tem que cultivar a paz e a serenidade. Quem já não ouviu falar disso aí? Você quer mudar alguém? Comece mudando você. Porque quando você muda, não é que você muda o outro. Você percebe a realidade diferente e as interações são diferentes. As pessoas reagem de forma diferente. Outro livro também que é muito interessante é Os Mensageiros. Nessa obra, André Luiz mostra os espíritos preparando futuras reencarnações e auxiliando os encarnados. Então,
Se você quer saber de planejamento reencarnatório, leia os Mensageiros. Vai ser maravilhoso para exemplificar o que esse capítulo nos traz. E por fim, aqui, Missionários da Luz, que descreve detalhadamente o processo reencarnatório. Como é que é quando a gente reencarna? Eu não vou falar nada para vocês. Ficaram curiosos? Como é que é? Já leu o livro, não percebeu que ele fala isso? Leia de novo. Quanto mais a gente lê, um tijolinho a mais de consciência que a gente tem, a nossa percepção da mensagem do livro se amplia. E a gente vê muito mais. Por que quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, a gente fica anos fazendo? Aí tem um determinado momento que você fala assim, poxa, essa mensagem me tocou, mas a gente já leu ela tantas vezes, por que só agora me tocou? Porque nós vamos mudando dia após dia, a nossa percepção muda. Então, se você leu o livro há 20 anos atrás, no nosso lar lá, se você lê hoje, você vai captar muito mais coisa que naquela época você passou batido. Impressionante. Bom, gente, eu já estou estourando o tempo aí. Então, como é que a gente pode trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia? Aplicar a vida espírita no cotidiano é viver como quem sabe que a existência não termina com o corpo, que cada experiência tem valor educativo e que o amor é único. É o único bem que atravessa todas as dimensões. E a gente tem que ver que tudo aqui nesse mundo passa. Os momentos felizes são ótimos, mas eles passam. Os momentos tristes são terríveis, parecem infinitos, mas passam. A gente tem isso na mente. E aqui é a receitinha de bolo para a gente praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Sempre pensar antes de agir. Por exemplo, ele dá a sugestão aqui: pergunte a si mesmo, isso que eu vou fazer vai ser bom ou vai ser mal para alguém? Essa escolha está de acordo com o que eu acredito, com os meus valores? Quais poderão ser as consequências da minha atitude? Outro ponto importante: não terceirizar a culpa. Assumir a sua culpa. Se você errou, assuma que errou. Não tenha medo de pedir desculpas. Não tenha medo. Por quê? A gente é orgulhoso, né? Eu não errei, não. Você pode ficar tranquilo que eu não errei. Foi você o culpado, não é mesmo? Eu nunca erro porque eu sou perfeita. Não, eu não errei. Às vezes a gente chega para o filho e fala: olha, filho, eu achava que ia ser melhor que você agisse dessa forma. Falei para você agir. Graças a Deus que você não ouviu você, eu errei. Você foi por outro caminho e acertou. Então a gente erra. Pai e mãe erra tentando acertar. Erra tentando acertar. A gente faz na melhor das intenções. Porque o que a gente tenta fazer? Como a gente tem uma história de vida, a gente tenta pegar aquilo que deu certo para nós e jogar nos nossos filhos para dar certo para eles. Mas as pessoas são diferentes. As realidades são outras. O mundo é dinâmico. De repente, o que foi bom para mim não vai ser bom para o outro. Então a gente não terceirizar a culpa, né? E escolher o bem sempre, mesmo quando for mais difícil. Assumir as consequências dos próprios atos, ou seja, eu fiz a minha escolha, eu fui por um caminho, deu consequências, vamos erguer a cabeça, vamos levantar e enfrentar as dificuldades que aquela escolha jogou em cima de mim. Nós
vamos ter força? Nem sempre. Mas Deus, nosso Pai, não nos desampara. Nossos amigos espirituais, vocês sabiam que a gente tem amigos espirituais que nos acompanham, né? Desde a nossa encarnação. Eles estão aqui para nos garantir essa encarnação. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos garantir? Porque a nossa sintonia falha. Por isso, a oração, o orar e vigiar é importante. Para que a gente consiga manter essa sintonia e consiga ter a ajuda dos nossos amigos espirituais que estão conosco. Finalizando, o que esse capítulo nos diz. Somos seres imortais. A Terra é a nossa escola, nesse momento aqui. A morte é uma mudança de plano. As provas são oportunidades de crescimento. Quando vem uma prova, a gente não fica perguntando: por que isso aconteceu comigo? Oh, meu Deus, Deus está me castigando. Não, pergunta assim: gente, isso aconteceu comigo. O que eu posso aprender com isso? Muda toda a perspectiva. O amor continua após o túmulo. O amor é um sentimento que continua nos ligando uns aos outros. E cada existência representa um passo na direção da perfeição. Como dizia o nosso amigo Weimar, né, tia Cleusa? Somos seres destinados à angelitude. Chegaremos lá. Então, cada encarnação é um passo para isso. Então, meus amigos, vamos pensar em tudo isso. Lembrar que a serenidade, a paz, a gente voltar, nem que seja um momento durante a semana ou no final de semana, para fazer as nossas reflexões e ligar o nosso sistema operacional para que a gente não caia em falhas, para que a gente fortaleça a nossa fé dia após dia. Que Jesus nos abençoe e que essas lições se gravem em nossas almas. Assim seja.